Alvíceras, alvíceras. Estamos com esta gramática aqui, gramática portuguesa pelo método confuso, de Mendes Fradique. Tá? Há muito tempo que eu queria trazer aqui para nós esta gramática do método confuso, que é, uma das 3 obras de Mendes Fradique, ou, se preferir, José Madeira é o nome dele, tá? Ele escreveu esta aqui no ano de 1928. E você vê na capa aí, né? O gramático sendo expulso, né? Sendo derrubado, sendo escoiciado pelo burro, né? Junto com a sua gramática caindo ali numa poça de tinta, alguma coisa assim. A gente vai ler um pouquinho sobre o que significa essa imagem que o autor escolheu para colocar. Na verdade, essa já é a primeira pergunta. Teria sido o autor que escolheu essa imagem para colocar na capa do livro? Né? Porque a gente vai abrir aqui uma edição, uma outra edição desta gramática, que não traz esta imagem aí. Tá? Esta aqui é da editora Rocco. É isso? Editora Rocco. Aqui no verso também, editora Rocco. Ok? Bom, é um livro de, deixa-me contar quantas páginas, aproximadamente 271 páginas, tá bom? Bom, para começo de conversa, né? É o livro que mais me fez de trouxa, né? Porque Mendes Fradique, ele tem esse método confuso que ele usa. Como eu falei, era uma trilogia de livros do método confuso. Ele tem a gramática pelo método confuso, ele tem a história do Brasil pelo método confuso, e ele tem a antologia, uma antologia de textos pelo método confuso, que também é chamada de Feira Livre. Então são 3 obras onde ele usa esse método confuso. Tá? Então hoje veremos a gramática portuguesa pelo método confuso. Como é que vai ser o nosso roteiro nesse nosso mini curso de Mendes Fradique? Bom, primeiramente, a gente só vai ver a gramática portuguesa pelo método confuso. No futuro, eu também pretendo abordar também a história do Brasil pelo método confuso, mas por enquanto ficaremos apenas com a gramática portuguesa pelo método confuso. O nosso roteiro para o estudo desta obra será estudar isso que você vê na tela aí, né? Ou seja, esse ensaio do professor da USP, Ronaldo de Oliveira Batista, intitulado Ruptura, Ironia e Negação, uma obra não canônica e descontinuidades na história da gramática. São 16 páginas, a gente vai ver esse ensaio, depois a gente vai entrar dentro da gramática portuguesa pelo método confuso e procurar ver o que tem de interessante aí da pesquisa que o Ronaldo fez, o professor Ronaldo fez, tá? Eu vou também mostrar para vocês aqui uma gramática, uma edição dessa gramática de 1928. Deixa eu diminuir a minha carinha aqui. Pronto. Olha aí na tela, né? Essa versão aí da gramática portuguesa pelo método confuso, ela é de 1928. Ela aí, ó, da livraria editora Leite Ribeiro Freitas Bastos e Companhia, Rua Bittencourt da Silva 21, Rio de Janeiro, 1928. Essa gramática era de 1927, essa obra, né, é de 1927. Portanto, ela é uma das primeiras edições. A primeira edição é de 1927, tá? Agora, cuja editora eu não me lembro, mas essa que eu tenho em mãos aqui, da Fundação Ceciliano Abel de Almeida,
ligada à Universidade Federal do Espírito Santo, ela foi facsimilada, vamos dizer assim, ou seja, ela foi reeditada, na verdade ela foi impressa, pela editora Rocco, mas é um facsímile da edição da Fundação Ceciliano Abel de Almeida. Ou seja, você tem o mesmo português antigo, com aqueles usos de letras que não se usam mais, né? Grafia da década de 20 do século passado. É uma obra do seu tempo, é uma obra típica do século XX, perdão, da década de 20 do século XX, ou seja, em pleno modernismo, né, um movimento modernista, um movimento cultural modernista. Portanto, é uma gramática que vai criticar, vai ter uma ironia mordaz, vai ter uma acidez, vai ter uma revolucionária rebeldia na pena do Mendes Fradique, criticando e se perguntando, né, ao leitor, ou até afirmando ao leitor, que a gramática tradicional está ultrapassada, que o ensino da gramática tradicional está errado, não serve para nada. Praticamente é isso que o Mendes Fradique fala, que é perda de tempo, é um absurdo ensinar a gramática tradicional, aquela mesma, né, normativa, descritiva, prescritiva, que nós aprendemos, que nossos avós, pais, avós aprenderam e que o Mendes Fradique também aprendeu, né? Então aquela que ficou muito conhecida pelo decoreba, pelo ensino duro de regras gramaticais, que muitas vezes o aluno não assimila, não, enfim, entende, apenas decora. Então, essa é a metodologia, esse é, digamos assim, o objetivo, melhor dizendo, do Mendes Fradique, conspurcar a ideia de que o ensino da gramática da língua portuguesa tradicional é algo que precise continuar. Ele discorda desta afirmação, desta opinião, ele entende que não, pelo contrário, o ensino da gramática precisa estar mais voltado para o uso da gramática, para a fala, do que propriamente para qualquer outro objetivo. Então, ele não vai concordar, por exemplo, que o ensino da gramática normativa tradicional tem algum valor cultural, tem algum valor, enfim, social ou qualquer outra coisa, e se tem algum valor, esse valor seria unicamente o valor para pouquíssimas pessoas, né, de torná-las ainda mais distantes, ainda mais soberbas, ainda mais, enfim, à margem do que ocorre com os outros 99% da população. Então, é um instrumento de poder, o ensino e a posse da gramática normativa tradicional. Isso é o que Mendes Fradique vai pensar. Já lá nos anos 20, por isso que ele volta, ele é reeditado, ele é reimpresso nos dias de hoje, porque vivemos um tempo onde, nos departamentos de letras, é exatamente isso que se ensina, né? Uma luta para derrubar, para fazer cair por terra o ensino da gramática tradicional da língua portuguesa. É um constante, um festival constante de pancadas, né, que a gramática normativa tradicional leva de todos os professores, com pouquíssimas e raras exceções, né? Então, em qualquer departamento de letras, de qualquer universidade no Brasil e até no mundo, o que mais se vê são os doutores, mestres, PhDs, professores, falando, dando aula, ensinando, escrevendo em seus ensaios, em suas obras, enfim, dando entrevistas, fazendo consultorias, etc. Sempre, sempre, sempre atirando contra
o ensino da gramática tradicional, né? Questionando, criticando, difamando, e sempre propondo, tentando propor alternativas para o ensino dessa gramática. O problema, porém, que todos eles enfrentam é que, justamente nesse momento em que eles propõem uma outra gramática que vem a ocupar aquela que eles tanto, contra a qual eles tanto lutam, é nesse momento que eles, ao escreverem suas gramáticas não tradicionais, eles acabam incorrendo no mesmo problema, no mesmo modus operandi que eles mesmos criticam nos outros gramáticos normativos. Ou seja, eles acabam, no final das contas, também prescrevendo, também descrevendo normas e prescrevendo maneiras corretas e incorretas, né, de se escrever. Então não tem como fugir disso aí. É por isso que mesmo, veja só, a gramática, como eu falei, do Mendes Fradique é de 1927. Portanto, vai fazer 100 anos, pelo menos 100 anos, que a gramática normativa tradicional ela é criticada, ela é alvo de severas críticas e ironias e ataques. Ou seja, desde há um século atrás, pelo menos, você tem autores com voz na sociedade tentando enterrar a gramática normativa tradicional, espancando a gramática normativa tradicional e o seu ensino. E, no entanto, o que se vê é, há pelo menos 100 anos, a gramática normativa tradicional sobrevivendo. Por quê? Porque não tem como fugir dela, ela é necessária. Você pode até chamar de mal necessário. Ok, eu não acho nem que seja um mal, eu acho que é um bem. Mas se você quiser chamar de mal, ok, é um mal, mas é necessário, isso ninguém pode discordar. Quem discorda disso não consegue unir causa e consequência, não consegue analisar com bonomia, né, com justeza, o status quo do problema. Porque você pode dizer com a sua boca o que você quiser, mas na prática, o que se constata de maneira truística é que não tem como evitar o ensino de uma gramática normativa, prescritivista e que logo necessariamente esteja no lastro de um tradicionalismo, de um mínimo tradicionalismo, Você pode até inovar, fazer o que você quiser. No final das contas, por exemplo, eu vou dar aqui vários exemplos. Gramática do Marcos Banho, do Perini, gramática da Maria Helena, a gramática, tantas gramáticas, né, a do Azeredo, tantas gramáticas que foram vendidas aí nos últimos anos, né, por assim, excelsos doutores catedráticos dos melhores e maiores departamentos de letras da nação, e venderam, muitos apupos e aplausos, e aí? E aí é que, cadê? Estão sendo utilizadas em sala de aula? Nas escolas? Do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio? Não. O que se tem hoje em 90% das escolas, 100% das escolas particulares e em 90% das escolas públicas, a adoção de livros didáticos que tentam fazer uma espécie de união, né, de diversos assuntos, tópicos e matérias de redação, literatura, língua portuguesa e demais itens da comunicação, e unindo ali dentro daquele livro didático, tendo como esteio, como base, como norte, como orientação, a grade curricular, os currículos básicos de educação, que também servem à principal prova de qualificação, enfim, para acesso à universidade, que é o Enem, que é o que acaba pautando o ensino
especialmente das escolas particulares. Então é isso, né? E aí dentro desses livros didáticos, né, cada um com seu sistema de ensino, Eleva, ok, Bernoulli, não sei o que, tantos outros sistemas de ensino particulares e dentro do próprio sistema de ensino da rede pública, o que você tem ali são esses livros que procuram consolidar esses tópicos que são mais cobrados, e aí sim você até vê algumas coisas assim mais alheias à gramática, né, normativa tradicional. Você vê uma certa liberdade para se ensinar uma que outra nuance de linguística mais avançada e mais moderna, mas no final das contas acaba-se ensinando mais a gramática normativa tradicional do que qualquer outra coisa, mesmo não se dedicando quase nenhum tempo dentro dos bancos universitários para o ensino da gramática normativa tradicional e quase todo o tempo para o ensino de qualquer outra coisa, né? E na maior parte das vezes sempre martelando, batendo, enxotando, socando, cuspindo no livro Gramática Normativa Tradicional. Mesmo assim, sempre à margem, sempre malquista e ofendida e chutada e pisada, ela sobrevive porque necessária. Ela sobrevive porque necessária. Bom, então o Mendes Fradique vai ser um desses pioneiros que vão chutar, que vão cuspir, que vão criticar. Lembrando que, primeiro, ele não era gramático, ele não era formado em letras, ele não era formado, aliás, em nenhuma disciplina humana, humanística, né, digamos assim, filósofo, nada disso. Ele era médico, essa era a formação dele. Ele decide escrever a gramática portuguesa pelo método Confuso, porque ele é, como eu disse, um homem do seu tempo. Ele é um homem do século XX, da década de 20 do século XX. Então, ele foi tomado por aquela onda de revolucionária, de rebeldia, de contracultura que tomou o mundo na década de 20 do século XX. Né? O movimento modernista resume isso aqui, concentra isso aqui, canaliza todos esses anseios que compunham ali o zeitgeist, né, daquele século, daquela década, e você, conhecendo o movimento modernista, você vai entender um pouco das motivações prováveis ali do Mendes Fradique, tá? Aí, essa versão que você vê na tela aí, ó, Gramática Portuguesa pelo Método Confuso, de 1928, ele ainda traz ainda ali, ó, um comentário, né, um subtítulo, seguida de uma variada coleção de exercícios pelo mesmo método. Então você vê ali o português antigamente, né, exercícios sem acento, coleção com dois L's, método com TH, isso aí a gente vai ver sempre, né, ao longo da sua obra. É o português da época dele. Mas aqui essa afirmação já é mentirosa, já é a primeira sacanagem que ele faz com você aqui, já é o primeiro engodo, né? A primeira atitude capoeira aí do Mendes Fradique. Por quê? Porque ele diz que a gramática é seguida de uma variada coleção de exercícios. Não tem, não tem coleção de exercícios nem coisa nenhuma. O que temos na gramática portuguesa, quando você abre, né, do método Confuso, né, quando você abre, um terço do livro, menos de 100 páginas, talvez, de gramática entre aspas, né? E depois você tem uma antologia de textos aleatórios que não tem nada a ver com exercícios, não são exercícios coisa alguma, né? Aí depois ele continua assim, adotado em todas as escolas primárias, secundárias e terciárias do Brasil e subúrbios, também sem acento. Mentira, né? Esse livro nunca foi adotado em escola alguma, nem primária, nem secundária, e terciária nem existe. Essa alcunha, esse apodo, essa forma de chamar as escolas o que seriam escolas terciárias, seriam as universidades, faculdades. Ele aqui já faz uma, assim, uma coisa legal do Mendes Fradique, aí sim é legal, é bacana, e que dá, acho que é a única motivação, o único motivo que eu tive, que alguém poderia ter para ler Mendes Fradique, o motivo real, assim, se divertir. Ele é engraçado.
entendeu? É uma coisa, uma ironia interessante, né, que só ele fez, assim, com performance nesse meio. E ainda fala assim, e os subúrbios, quer dizer, interessante, né, Brasil e subúrbios, ou seja, adjacências, né, redondezas, alguma coisa assim. Então, assim, expressão interessante também. Também é uma comédia aqui, né? E aí ele vai continuar, que ele tem outras obras dele, né? História do Brasil pelo Método Confuso, A Lógica do Absurdo, Dr. Voronov, Gramática Portuguesa, que é esta que estamos lendo, Hipocratea, que foi a primeira obra dele, né? Contos do Vigário, Feira Livre, que é essa antologia humorística aí, de textos, né? Pelo Método Confuso, tá? Então, esta aqui é a versão de 1928, tá? Bom, a gente, contudo, vai passar para o ensaio do Dr. Ronaldo de Oliveira Batista, tá ok? Estamos aí com quase meia hora de vídeo. E o que acontece? A gente vai dividir, né, o nosso mini curso exatamente na quantidade de sessões desse artigo, tá? E no final, as últimas sessões os últimos vídeos do nosso mini curso serão exatamente dedicados à leitura de fragmentos da gramática pelo método Confuso, que eu separei, que eu marquei aqui no meu livro e vou ler como degustação e fazer alguns comentários também, tá bom? Assim que se fizerem necessários, tá? Então, por hoje ficaremos por aqui. Já fizemos uma rápida apresentação crítica, assim, prolegômenos, né? Certas informações de contexto, de pano de fundo para introduzir o curso. Algumas aulas depois nós findaremos o mesmo e quem sabe depois disso também veremos a história do Brasil pelo método Confuso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.